Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui aos Segredos da Argélia. Vim fazer um vídeo com vocês, desculpa o barulho de carro aí, para trazer umas reflexões importantes, tá? Se você não sabe ou já sabe, eu sou mulher de um argelino desde 2017. A gente tem um filho argelino chamado Ahmed. A gente é muçulmano, tanto meu esposo, meu filho, eu. A minha casa na Argélia fica 70 quilômetros da Tunísia, né? É uma fronteira que dá pra gente fazer de carro, como eu já o fiz várias vezes, né? Aqui nesse Instagram mesmo tem muitos vídeos da Tunísia, bem como no meu canal do YouTube tem, e vídeos da Argélia, da Tunísia, enfim. E a moça tava conversando comigo sobre excursões, né? Fernanda, o que você acha sobre excursões, né? Vira e mexe alguém me fala sobre excursões. E eu nunca tive necessidade de levantar nenhum ponto, porque nunca realmente tive interesse nisso. Mas agora eu acho bem importante a gente levantar algumas questões. Vocês sabem bem que eu gosto de trazer reflexão, né? Então eu acho que tem um lado bem positivo nesses tipos de passeios e tem um lado bem negativo, né? E eu acho importante vocês se atentar aos dois, né? Principalmente ao negativo, porque às vezes o negativo pode te custar muito, né? Então eu vejo aqui que tem pessoas que elas fazem excursões. Então, por exemplo, além das pirâmides, aqui no Instagram, eu acho que ela tem um canal no YouTube, já tinha, acho que ainda tem. É uma brasileira que vive no Egito e ela, se não me engano, faz excursões, leva grupo de mulheres. Então, é um fato interessante, né? Por quê? Acompanhem meu raciocínio. Ela tem uma vivência no Egito, ela tem uma residência no Egito, ela tem um entendimento cultural. Quando eu digo entendimento cultural, eu tô falando para vocês de coisas que não basta escutar. Eu tô falando para vocês de situações sutis que tem em cada sociedade e que você só sabe quando tem contato com elas, né? Então não é assim, vou para o Egito. Não, ela tem uma vivência, né? Ela tem uma compreensão cultural. Ela tem um esposo egípcio. E isso facilita muito ela permear nessa cultura, porque faz parte da realidade dela. Ela vivendo no Egito, quando acontece um imprevisto, ela tem como contornar ou tentar contornar, percebe? Então, esse é um contexto. Para a pessoa que vai fazer essa viagem, tem esse lado muito bom, né? Por que tem esse lado bom? Por causa que, de repente, você quer muito fazer a viagem e não quer ir sozinha. Você tem medo, você não tem uma compreensão cultural, você não compreende o idioma, você não sabe o que é aquele derredor, vamos por assim. Então, para você é muito bom, né? Você tá ali no grupo, vai fazer um passeio. Ok, né? Tá. Saindo desse contexto, eu posso muito bem, Fernanda, virar para você e falar assim: gente, hoje vamos fazer um passeio lá no Egito, né? Eu vou juntar aqui um grupo de mulheres, quem quiser ir, vai, e eu levo vocês. Aí você vira pra mim e fala: ué, Fernanda, mas sua casa não é na Argélia? Que garantia você dá de fazer essa viagem? Eu não tenho garantias, né? Eu não tenho nenhuma compreensão cultural nesse sentido. Eu não tenho garantias, né? Por que eu não tenho garantias? Qual o vínculo que eu tenho com o Egito? Nenhum, né? Eu poderia estudar turismo, poderia ter alguns pré-requisitos que me ajudem pelo menos a me virar. Eu poderia, mas no caso eu não tenho esse pré-requisito. Então, dentro de uma situação de emergência, esse grupo em si não pode ser auxiliado por mim de maneira nenhuma, porque zero conhecimento com relação ao Egito que eu tenho, tá? Eu digo zero mesmo, porque o fato de eu ser casada com um argelino desde 2017, o fato de eu ter um filho árabe, né, também, o fato de eu ser muçulmana, isso não vai me ajudar em nada se eu tiver um perrengue no Egito, porque o meu entendimento é zero daquela cultura. Tá? Então, não basta eu ter, de uma certa forma, conhecimento no contexto. Eu tenho que estar engajada nele, né? E tem outras questões, né? Por exemplo, eu falo assim pra vocês, gente, eu vou fazer aqui uma viagem pra Tunísia. Tudo bem, eu até estaria no contexto, né? A Tunísia, ela fica mais ou menos 70 quilômetros da minha casa a partir do momento que eu abro a porta. É bem perto, eu conheço bem a Tunísia, né? Então, meu marido poderia vir da Tunísia, várias vezes da Tunísia para a Argélia, organizar essa excursão em loco. Ele poderia fazer isso.
Mas seria o suficiente? Opa! Aí a gente entra em uma outra questão que vocês precisam pensar, né? Quantas pessoas vão? Ah, vai eu e mais 5 mulheres. Quem são essas 5 mulheres? Você sabe? Por que eu digo isso? Eu digo isso que, além de quem está planejando esse passeio, precisar de um conhecimento local, que eu digo local é conhecer, é saber agir em caso de uma necessidade de um plano B, de um plano C, de um plano D, de um plano E. Porque se você está lidando com pessoas, isso é importante, né? Além disso, existe outra questão. Você não conhece exatamente quem são aquelas pessoas, tá? Vou dar um exemplo, mas na sua cabeça eu sei que pode vir outros. Vamos supor que no meio dessa excursão tem uma mulher que vai junto completamente descompensada, muito louca, e tem uma grande discussão com o Habib dela lá dentro de um quarto, por exemplo. Eu não tô falando que eles tiveram relações, eu não tô falando nada. Só tô falando que teve uma discussão no quarto. E aí, o que acontece? Ele fica muito revoltado, porque você também não conhece ele, né? Você não conhece as pessoas e não conhece as entrelinhas da viagem de cada uma dessas pessoas. Aí ele pega e fala assim, quer saber? Vou fazer uma denúncia dessa viagem. Aí ele vai lá na polícia local, por um exemplo, né? Vai lá na Tunísia dizer que tem uma mulher fazendo um passeio para turismo sexual. A gente sabe que dentro de um país islâmico, prostituição é crime, turismo sexual é crime. Todas essas coisas que envolvem algum tipo de saliência fora do casamento é prostituição, né? Se você teve um ato lá com quem quer que seja fora do seu casamento, é uma prostituição. Então, se ele diz que há um turismo sexual, vamos supor, ou qualquer outra coisa, vai todo o grupo de vocês pra cadeia. E quem que vai tirar? Não vai tirar, né? Se eu tô com um grupo e o grupo tem uma mulher que tem uma relação, qualquer coisa que alguém denuncie, porque você não pode responder pelo outro, né? A mulher tava no grupo com a gente, e aí ela foi encontrar o Habib, e aí ela ficou sumida 3 dias. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo aleatório. Aí você vai precisar chamar a polícia. A própria polícia pode chegar à conclusão de que aquilo era um turismo, era um tipo de prostituição. Pode chegar à conclusão. Por quê? Por causa que o que um monte de mulher vai fazer fora do território dela para conhecer rapazes? Isso cheira a prostituição. E aí vai todo mundo pra cadeia. Quem vai tirar você de lá? A mulher que fez a excursão? Eu vou tirar você? Entende? Por isso que eu digo que a pessoa... Eu comecei dando um exemplo da moça que mora no Egito. Nós não somos amigas, assim. Já conversei com ela aqui um pouco no Instagram. Mas a gente não é amiga. Eu tô comentando porque existe um peso muito grande quando eu falo assim, ela faz uma excursão, mas ela também mora no Egito. Não, vamos nos juntar e vamos junto conhecer, passear. Gente, o país islâmico... Ele não é fazer uma excursão para os Estados Unidos, e mesmo assim não seria seguro, né? Porque vocês estão vendo o que está acontecendo, gente sendo deportada dos Estados Unidos e tal. A gente está falando de situações mais delicadas, onde a religião tem um peso muito grande. E você não sabe exatamente o que cada uma daquelas pessoas que estão na excursão com você vai fazer. Você não sabe exatamente o que uma discussão que alguém poderia ter dentro daquela excursão pode levar. E você não sabe, teoricamente, que tipo de vingança alguém envolvido na discussão pode fazer. Às vezes, até o dono do hotel onde você se hospede pode achar atitude suspeita. Porque é suspeito, gente. Vamos levar em conta um país islâmico. Aí chega um grupo de 5 mulheres e toda hora chega um rapaz para encontrar uma delas. Vocês acham isso normal? Isso não é normal, gente, num país islâmico. Não é normal isso. Aí, vou encontrar o Habib. O Habib foi bater lá. O Habib da outra foi bater na porta. Isso cheira a prostituição, gente. Aí me diga... Fernando, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui no Brasil, né? Aí me diga, você chega lá no país e como você se safa dessa situação? Como você se safa? Você não vai se safar, você vai pro chilindró. Então, a gente tem que ver que algumas sociedades são mais sensíveis e menos sensíveis a algumas coisas que pra gente pode ser muito comum. E a gente precisa falar sobre isso. Vou pra uma excursão, vai refletir sobre isso, vai estudar a lei do lugar, né? Será que esse grupo não pode ter uma aparência suspeita dependendo do lugar? Vou lá para uma excursão para o Paquistão. Tá, quem tá fazendo essa excursão? A pessoa tem conhecimento local? Porque aí eu já não tô falando mais de Tunísia, que é um lugar que eu acho que até é bem moderado. A gente tá falando de um lugar que é um pouco mais underground, uma coisa mais forte. E aí como você se safa, né? Porque quando você tá num grupo, você é o grupo, é o coletivo. Então, você pode estar na melhor das boas intenções, mas se você sofre uma denúncia, você tem que provar a sua boa intenção. E uma denúncia, ela pode ocorrer sim, desde que alguém ache alguma coisa suspeita. Desde que alguém brigue com alguém, se sinta no vontade de se vingar daquela pessoa fazendo uma denúncia. Sabe? Qualquer atitude pode ser suspeita. E isso você tem que tomar cuidado. Afinal de contas, a gente bem sabe que muitas pessoas que vão fazer excursão não têm um conhecimento cultural local, tá?
Eu tô citando, por exemplo, sobre eu fazer uma excursão pra Tunísia, pra vocês entenderem que teria até uma logística, sabe? Eu organizar, meu marido sair, buscar um hotel. Não tô fazendo excursões, gente. Eu só tô querendo que vocês entendam. Agora, por exemplo, se eu for fazer a mesma coisa, por exemplo, pro Egito, pro Marrocos, eu não teria essa logística, eu não tenho um conhecimento cultural local. Então, fiquem sabendo o que vocês estão fazendo com as suas vidas. Não é simplesmente você falar assim, vou para a excursão, tá? Quem tá fazendo? O que é essa excursão? Não basta falar bonito, ser manso, ser muçulmano, ser entendido de qualquer que seja a coisa, porque na hora do sapeca iaiá não tem essa não, gente. Vamos prestar atenção. Não adianta você querer colocar a emoção à frente da razão, porque você vai se lascar e você precisa pensar sobre isso. Do outro lado pode ter alguém que goste de você, mas na sua casa tem uma família que espera você voltar com segurança, com a melhor das boas intenções. Então você faça isso por você e pelos seus, ok? Qualquer coisa me chama em off, vamos dar uma conversada. Ontem mesmo, uma mulher que eu atendi, não sei se eu mencionei aqui no começo, ela até me perguntou, Fernanda, quanto você cobra pra conversar comigo? Eu não cobro nada, gente, pelo amor de Deus. Eu vou cobrar pra trazer pra você algumas observações de bom senso? Jamais vou fazer isso. Por quê? Porque eu não gosto, mas se alguém gosta, tá ok também, não tem problema. Gente, é sobre isso. Vamos lá, se cuida. Vamos refletir direitinho. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Filemena, salam aleikum. Bye, bye.